A graça e a paz, meus queridos irmãos, amigos, professores, alunos do IBE. Estamos aqui para mais um podcast Café com Professores. Eu sou o pastor Jorge Vargas, diretor do IBE, e estamos nesta data recebendo um convidado muito especial, nosso pastor Wilson Nordon, neto de Gustavo Nordon e filho de Herbert Nordon, fundadores da Assembleia de Deus de Porto Alegre. Pastor Wilson, é uma alegria receber o senhor aqui no IBE. Ele veio especialmente para as comemorações dos 99 anos da Assembleia de Deus de Porto Alegre. Já há alguns anos que o pastor tem vindo a Porto Alegre, a convite do nosso pastor presidente, pastor João Oliveira, e ele veio especialmente para estar conosco nestas comemorações. É uma alegria, pastor, receber o senhor aqui no IBE para mais esta comemoração, esta festa dos 99 anos da Assembleia de Deus, e hoje aqui conosco no IBE, neste podcast. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado, é uma alegria para mim estar hoje aqui, neste programa de YouTube, e minha saudação é com as palavras do apóstolo Paulo: graça e paz de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria estar aqui. Já fazia 4 anos que eu não podíamos viajar. Primeiro a pandemia, logo outras coisas. Mas este ano eu queria estar aqui. Queria celebrar esses 99 anos da nossa amada Igreja Assembleia de Deus. E agradeço a Deus a oportunidade que Ele me deu de poder viajar. E agradeço ao pastor João, à igreja em Porto Alegre, que me recebeu. Agradeço a nosso querido amigo, o pastor Jorge Vargas, que me recebeu aqui no IBE. Sim. Porque não sei se a gente que hoje nos vê hoje sabe que o pastor João fiz um apartamento aqui dentro do IBE para a família Nordon. Quando viajamos, temos um lugar, um lar. Estamos bem cômodos e bem cuidados, esta vez por o nosso amigo, pastor Jorge. Que bom, pastor. Pastor Nordon, ele nasceu em Porto Alegre, pastor Wilson, né, Nordon, nasceu em Porto Alegre. Ele vai falar um pouquinho depois da sua história, mas ele ficou alguns anos sem vir a Porto Alegre, né? Depois retornou, na época do pastor Nils Tarange, e pastor João Oliveira tem lhe trazido para o Rio Grande do Sul desde quando ele estava em Santa Maria, né? E quando ele chegou a Porto Alegre em 2015, eu estava assumindo a direção do IBE e ele também havia assumido a presidência de Porto Alegre. Ele nos disse: vamos construir aqui um apartamento para nós recebermos o nosso fundador, neto do fundador, o pastor Wilson Nordon. E é uma honra, pastor, receber o senhor aqui. O senhor tem acompanhado o senhor no dia a dia, na sua agenda, seus muitos compromissos aqui nas comemorações dos 99 anos da igreja. E eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho da sua história, né? O senhor nasceu em Porto Alegre, mas viveu a maior parte da sua vida no Uruguai, né? É isso? Então, eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho da sua história, para que os irmãos que não tiveram oportunidade, né, pastor, já lhe passo a palavra. Na matriz, o senhor esteve ali no culto de aniversário, na escola bíblica de Obreiro, o pastor João comentou e lhe apresentou, mas alguns irmãos não lhe conhecem, então por isso nós queremos lhe apresentar. Né? Como o senhor disse, eu nasci aqui em Porto Alegre, no hospital, naquele tempo era hospital alemão, hoje creio que se titula outra coisa. Assim que eu sou porto-alegrense, eu sou gaúcho, e quando meu pai, o missionário e pastor Herbert Nordon, faleceu, eu tinha só 1 ano e 3 meses. E então a minha mãe
com 3 pequenos filhos. Minha irmã Ivone tinha 7 anos, meu irmão Roberto tinha 3 para 4 e eu tinha 1 ano. E então a minha mãe, ao final desse ano 49, foi para o Uruguai. Por que Uruguai? Porque lá estavam meus avós maternos, Otto e Adina Nelson, que foram pioneiros na obra de Deus no nordeste do Brasil. Depois eles tiveram 8 anos na Argentina e terminaram sua tarefa missionária no Uruguai. Por isso que a mãe foi para lá. E aí começou a minha história no Uruguai. Eu fiz os primeiros anos da escola, eu fui lá no Uruguai. Por isso meu primeiro idioma foi o espanhol. Depois veio o sueco. Quando eu tinha 9 anos, viajamos à Suécia. Nós estivemos lá um tempo, as 3 crianças, eu e meus 2 irmãos, estivemos na casa dos avós. Gustavo e Elizabeth, estivemos lá todo um verão com eles. Eles tinham uma linda casa nas aforas da cidade de Lidköping. E lá estivemos até que viajamos a Marrocos, a cidade de Tanger, porque lá estava a emissora cristã sueca Ibra Radio, que tinha estava dirigido a Espanha, que naquele tempo estava bem fechado para o evangelho. E aí estivemos um pouco mais de 2 anos, voltamos para a Suécia, aí fui à escola, voltamos outra vez para o Uruguai, quando eu já tinha 12, 13 anos. Certo. E aí continuei meus estudos, comecei a servir a Deus na igreja. Com 17 anos comecei a dirigir o coral da igreja. Estava na música. E quando eu tinha 20 anos e a minha esposa Marita tinha 18, decidimos casar-nos e viajar à Suécia. Eu tinha que fazer meu serviço militar e então aí fomos. E aí estivemos um bom tempo. Suécia estava economicamente, eu creio que foi o melhor tempo que Suécia tive. E os 2 trabalhávamos, estávamos bem, até que Deus chamou. Nos deu uma chamada bem clara e que não podíamos dizer que não. Não sei se depois continua com essa parte da história. Sim, e o senhor retornou para o Uruguai. E então, sim, a chamada foi essa, em um culto de oração. Deus chamou claramente. O interessante é que eu que conhecia os trabalhos dos pastores, missionários, eu tinha na minha juventude dito, eu serei qualquer coisa na minha vida, menos pastor ou missionário. Eu queria ser piloto de avião, mas se uma coisa eu havia aprendido, que quando Deus fala, o melhor que podemos fazer é obedecer. É obedecer. Coisa linda. Se não obedecemos a voz de Deus, o nosso caminhar não será bom, porque estamos caminhando em desobediência. Sim. E apesar que estávamos vivendo um bom tempo na Suécia, 2 bons trabalhos, bons salários, quando Deus chamou, decidimos viajar para o Uruguai, deixar os trabalhos e estamos também na igreja lá e voltamos para começar nosso tempo, nosso serviço a Deus no Uruguai. Nessa época o seu avô Otto Nelson, ele estava na Suécia. Estava na Suécia, lá de volta. Sim, a cidade que nós viajamos foi justamente para a cidade de Hässleholm, no sul da Suécia,
porque aí estavam os avós, Otto e Adina. Foi ele que conseguiu um trabalho para mim, na fábrica de um irmão da igreja. Depois conseguiu ele trabalho para Marita, que ainda não sabia muito sueco, mas vivimos com eles um tempo, depois alquilamos um apartamento, sim. Foi eles. A irmã Marita é uruguaia. Marita é uruguaia. De Montevidéu. De Montevidéu. O senhor voltou para o Uruguai, para Montevidéu? Sim, voltamos para viver em Montevidéu. Não foi fácil retornar e depois de deixar dois bons trabalhos, bom salário, praticamente a viver pela fé os primeiros anos. Fomos morar com a minha sogra, porque não havia dinheiro para alugar. E os primeiros anos foi um tempo de muitas vezes orar a Deus e dizer: Deus, aqui estamos porque tu nos chamaste e tu has prometido nos dar aquilo que precisamos. E Deus sempre cumpria. De outra maneira, Deus sempre foi fiel. Que maravilha. Até que uma igreja lá na Suécia nos convidou para viajar, toda a família, e nos tomou como seus missionários. Ah, sim, lhe adotaram aqui no Uruguai. E isso foi em 1978. 78, aí o senhor, muito bem. Então, pastor, é uma história linda, né, dos seus avós, tanto paternos como maternos, né, seu pai faleceu muito novo, né? Só e 37 anos. 37 anos, né? Foi acometido de uma enfermidade assim muito que levou ele muito rápido, né? Muito novo. Mas ele foi um desbravador aqui no estado, né? E tem deixou a marca do trabalho dele e do avô, né? Pastor Gustavo, né? O senhor esteve a primeira vez aqui, depois o senhor voltou ao Brasil algumas vezes, na época do pastor Nils Tarange, né? O senhor veio a convite dele. Mas assim, agora na época mais atual, o pastor João Oliveira lhe trouxe para o Rio Grande do Sul, mais precisamente em Santa Maria, né? Tem uma história interessante lá, né? Sim, foi uma bênção chegar a Santa Maria. Nós não conhecíamos o pastor João, mas Deus pôs no seu coração de nos receber. Recebimos tanto amor, tanto cuidado, tanto carinho. E então fomos a um lugar chamado Arroio do Sol, que creio que foi o primeiro lugar no interior que se fundou uma igreja, uma coisa assim, O primeiro trabalho fora de Porto Alegre, do interior do estado. E a história foi interessante. O avô viajou em trem até o Arroio do Sol. Depois ele caminhou, creio que foi aproximadamente 10 quilômetros, para debaixo de uma árvore começar a pregar o Evangelho. E lá se formou uma igreja e foi muito emocionante para mim estar. Foi um fim de semana lá em Arroio do Sol. Primeiro colocaram uma placa lá na igreja, depois tive a honra de poder batizar junto com o pastor João e outros no mesmo lugar que meu avô Gustavo batizou a primeira pessoa que se converteu lá no Arroio do Sol. Olha só que coisa linda. Foi uma maravilha, uma emoção muito grande para mim. E logo tínhamos uma tenda, se chama, não? Sim. E lá fizeram os cultos e foi uma benção. Arroio do Sol, Santa Maria, e essa relação de carinho, de amor, de amizade com o pastor João, com a irmã Eunice. Já vem de longa data. O senhor voltou para a Suécia. Claro, eu estou meio que, não estou fazendo aqui uma linha do tempo, né? Não, indo e voltando, né? Mas o senhor esteve no Uruguai como missionário, pastor, por muitos anos, né, pastor? É verdade. O senhor, quantos anos mais ou menos o senhor ficou lá como... Na totalidade de anos que eu tenho morado na Suécia, no Uruguai, são uns 30 anos, mais ou menos. Depois você voltou porque viajamos para um lado, para outro, mas em total
uns 30 anos. E agora o senhor retornou definitivamente para a Suécia? Sim. Já tem alguns anos, né? Sim, o ano 2002, a missão sueca terminou seu trabalho no Uruguai e em outros países de América Latina. E então, ou voltávamos para a Suécia para ver o que Deus tinha para nós, ou ficávamos no Uruguai como pastor de uma igreja local. Mas com Marita e os filhos entendimos que era tempo de nós retornar para a Suécia. Sim. E que Deus nos dirigiria em sua vontade, como Ele tem feito desde que entregamos as nossas vidas em suas mãos. Sim. É quase incrível como Deus nos tem guiado em uma coisa atrás outra. Na música, no coral, depois foi muitos anos na rádio, tínhamos muitos programas radiais lá em Montevideo, gravávamos programas para enviar a outras cidades no interior. Depois eu tive 6 anos com um grupo musical, chamávamos a agrupação musical Aleluia. E com esses 6 anos viajamos muito por todo o Uruguai, parte de Argentina, tendo cultos, campanhas, cruzadas, cantando e pregando a palavra de Deus, como evangelistas. Sim, um evangelista. E depois chegou o tempo do pastorado. Nosso primeiro pastorado foi em uma igreja em uma cidade mais pequena do interior, chamada Florida. Mas não nos mudamos para Florida, porque eu sabia no meu coração que esse não era um lugar onde eu ficaria muito tempo. Sim. Eu sabia. Estava a 100 quilômetros de Montevideo, então viajava para aqui, para lá, 2 vezes ou 3 por semana. A família chegava à Florida nos fins de semana, porque eles iam na escola. Sim. Foi para eles também um tempo sacrificado, porque terminava o culto tarde. Quando voltamos para Montevideo era 1h30 da manhã, às 7 horas tinha que se levantar para ir à escola. Então para eles também foi um tempo de, não sei se chamar sacrifício, mas foi um tempo assim. Mas difícil, foi a direção de Deus. Sim. Depois Deus nos dirigiu para abrir uma igreja em Montevideo. Os seus filhos nasceram no Uruguai? O filho mais grande, mas o primeiro filho nasceu na Suécia. Na Suécia. E os outros 3 nasceram no Uruguai. Você tem 4 filhos. Né? Então aqui está um pouco da história do nosso querido pastor Wilson Nordon. Desde 2015 ele tem vindo todos os anos praticamente, ficou agora alguns anos aí. Né? Só depois da pandemia. Pandemia não pôde viajar. E infelizmente dessa vez também a irmã Marita não pôde vir, problema da saúde dela, né? É verdade. E nós estamos orando para que o ano que vem, se Deus permitir, né, o senhor esteja novamente aqui para a comemoração do centenário. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vamos estar. E a irmã Marita, se Deus permitir. É verdade. Então, pastor, assim, nós estamos aqui nesse bate-papo, conversando um pouquinho sobre a sua história, porque nós gostamos de resgatar a história da igreja. Nós estamos completando os 100 anos da igreja e nós fizemos aqui há um tempo atrás um podcast com o pastor João Oliveira, que ele tem um conhecimento da história. Muito grande da história. O pastor gosta muito, né? Ele é um apaixonado pela história, pela movimento pentecostal que nasceu na Suécia, né? E que enviou missionários para o mundo inteiro. É verdade. Foi um avivamento, um despertamento espiritual muito grande, né? E os próprios missionários que vieram para o Brasil eram suecos, tanto os que iniciaram em Belém, né? Mas aqui no Rio Grande do Sul, o pastor Gustavo veio especificamente para cá, direcionado por Deus, né? E depois o pastor Nils Tarange também. O seu pai, quando veio para o Brasil com seus avós, ele era jovem? Ele tinha 11 anos. 11 anos, 11, 12 anos. Então ele também teve uma vida aqui em Porto Alegre, né? Sim. No Rio Grande do Sul, como pastor, como missionário. Uma coisa de meu pai, interessante,
quando eles viajaram para a Suécia, para estar um tempo de descanso, como faziam os missionários às vezes, ele sentiu que estava doente. Mas ele proibiu a minha mãe de falar nada para os pastores, que o pai não estava bem de saúde. Para ele não voltar. Porque o pai, ele diz que se os pastores saibam que eu não estou bem, não me vai deixar viajar à Suécia, ao Brasil. De retorno ao Brasil. Mas ele diz, se Deus me quer curar, glória a Deus. Mas se eu vou morrer no Brasil. Era amor dele. O coração dele estava aqui no Brasil, né? E depois, outra coisa, quando ele já estava bem doente, ele proibiu a minha mãe de viajar à Suécia com nós 3 pequenos filhos. Ficassem aqui. Por isso a mãe não viajou para a Suécia, senão eu creio que ela tinha viajado para a Suécia. Que os familiares. Mas então ele viajou para o Uruguai, onde estavam seus pais. Seus pais, e né? meus avós. Seus avós, né? E também foi um grande desbravador, né? E isso mostra, irmão, o amor que ele tinha pelo Brasil. Era a vida dele. Sim. Brasil é a vida dele. Sim. Coisa linda isso, né? Deus, é aquilo que o senhor falou, quando Deus chama, né? E a pessoa está dentro da direção de Deus, ele vai, Deus coloca este amor, né? No coração, pela obra missionária, pelo trabalho. E hoje o senhor já está na Suécia, mas também está pastoreando uma igreja lá, né, pastor? Então, agora já faz 23 anos, quase 24. Sim, já faz 24 anos que voltamos para a Suécia, Suécia, sim. Sim. E eu não sabia o que ia fazer. Poderia haver uma possibilidade de viajar como missionário à Espanha, utilizar meu idioma espanhol. Mas eu não sentia essa liberdade de dizer, não, eu vou para a Espanha. Eu tinha viajado algumas vezes e ajudado em uma igreja lá um tempo. E eu amava, era um lindo povo, eu gostei da Espanha. Mas faltava essa chamada de Deus. A direção de Deus. Né? E então Deus abriu as portas para uma igreja latina, na igreja Filadélfia de Estocolmo. E lá começou a minha história lá, na igreja Filadélfia, com o pastorado, em um grupo lindo, grupo de irmãos e irmãs de América Latina, muitos, a maioria chilenos, mas tinha de Uruguai, da Argentina, de Paraguai, de Bolívia, de Peru. Então, o senhor está... Até 2 irmãs brasileiras. Olha aí. E o senhor está hoje pastoreando uma igreja de espanhóis, da língua hispana, lá na Suécia, né? Então, veja, meus irmãos, agora nós eu quero lhe trazer algum outro aspecto da igreja, da história da igreja. Você veja bem, a igreja da Suécia enviou missionários, viveu um despertamento, um avivamento espiritual muito grande. É verdade. Igrejas grandes, né, com recursos financeiros, enviando missionários, e não só enviava os missionários, como enviava recursos para a construção de templos, né? Exemplo disso aqui em Porto Alegre e tantos outros, na América Latina, né? Sim, eu creio que é verdade. Em todo o Brasil. O Brasil é muito grande, né? O seu avô fez um trabalho, seu avô Otton fez um trabalho muito grande no Nordeste. No Nordeste. Implantando o trabalho depois para a Argentina, depois para o Uruguai. E hoje a Suécia está clamando pelo um avivamento, está clamando para que seja enviado missionário. Hoje o senhor é um missionário da igreja de Porto Alegre na Suécia, né? Coisa como Deus tem os seus caminhos, né, pastor? Hoje só Deus que faz essas coisas. Eu digo que é só Deus e também aquele homem que ama a obra missionária, que ama a Suécia, que é o nosso pastor João Oliveira. E saber que a igreja que fundaram meus avós faz 99 anos, que foram enviados de Suécia para Brasil, e que a igreja Assembleia de Deus de Porto Alegre envie a Marita e a mim de volta para a Suécia como seus missionários. O neto do fundador, né? É uma coisa que
Somente Deus pode fazer, irmão. Só Deus pode fazer. Porque a igreja está na Europa, de uma forma geral, enfrentando muita dificuldade espiritual, né, pastor? Sim, Suécia Suécia era um país cristão, tem muitas leis que são, as bases dessas leis são cristãs. Mas hoje já cristão, não se pode dizer que a Suécia é um país cristão. Hoje está difícil, muito materialismo, muito ateísmo, já a gente não pensa em Deus. Tem algumas igrejas, poucas, que estão crescendo, tem algumas, mas a maioria estão baixando seus membros, a quantidade. Em algumas cidades pequenas no interior, igrejas que têm fechado, ou por exemplo em outras sejam três igrejas em cidades pertas uma de outra, contratam um pastor para trabalhar nas três igrejas, porque são igrejas pequenas que já não pode ter o seu próprio pastor. Sim. Em lugares que foram igrejas grandes, onde o avivamento estava aí, o fogo pentecostal. Algumas igrejas sendo vendidas, né, pastor? Igrejas vendidas. Templos sendo vendidas, fechadas. A igreja que o senhor pastoreia, ela ocupa um espaço que é dividido com outras igrejas, não é isso? Sim, nós estamos numa igreja sueca, uma linda igreja, uma igreja que sempre está lotada aos domingos, muita gente, tem missão em diferentes lugares do mundo e tem aberto as portas para grupos de diferentes partes do mundo. Assim que hoje somos, creio que 5, 6, 7 grupos que alugamos algum espaço. Alguns horários específicos. Então, por exemplo, o domingo, às 11 horas estão os irmãos suecos, às 3 horas da tarde estamos nós, com o grupo latino, às 5, 5 e meia tem outro grupo que está, assim que o domingo são três grupos diferentes que estão utilizando o templo para louvar a Deus, para cantar, para pregar o Evangelho. E isso é muito bom. Eu vi que uma igreja abra as portas para que... Porque tem muitos grupos de diferentes países na Suécia, refugiados. Muitos imigrantes, né? Muitos imigrantes. Então, que uma igreja abra as portas assim é uma bênção de Deus. Sim. Eu vi que algumas, não sei se o senhor vai confirmar, talvez sim, algumas igrejas fazem isso para poder manter o patrimônio, porque eles alugam os espaços porque não tem membros mais para manter aquela igreja ali. Algumas igrejas sim. Não é o caso. A igreja onde nós estamos, não, porque eles têm uma boa economia, mas sim, tem muitas igrejas que têm que alugar os locais. Porque tem pouquíssimos membros. Sim, ou porque a economia não é boa, então tem que alugar. Não tem mais membros para manter, né? Então, meus irmãos, esse é um pouquinho da história do nosso querido pastor Wilson Nordon. É uma alegria, pastor, ter o senhor aqui conosco, vivendo no dia a dia do IBE, aqui no seu apartamento. E hoje ele tirou um tempinho para estar conosco aqui. Hoje à tarde o senhor esteve visitando o cemitério onde está sepultado o seu pai, né? Aqui em Porto Alegre. Foi uma tarde de muita emoção. Eu sempre que venho a Porto Alegre vou um dia, uma tarde, vou ir lá. E hoje fuimos e estavam alguns pastores. E foi um lindo momento de falar alguma coisa, de fazer uma oração de gratidão a Deus. Foi um momento bem lindo e bem emocionante. Interessante. Então, meus irmãos, eu quero agradecer imensamente ao pastor Nordon pelo seu carinho, pela sua forma amável de nos tratar, e nós estamos aqui cuidando do senhor, procurando lhe dar
fazer o melhor. Eu sei que o senhor merece muito mais. Não, mas muito agradecido. Nós estamos nos esforçando para lhe receber. O senhor esteve agora na Escola Bíblica de Obreiros, participando, depois do batismo. No domingo, tivemos um batismo de mais de 200. Foi muito emocionante lá também. E depois, agora, essa semana, o senhor está aqui com alguns eventos, né? Algumas agendas. E na próxima semana o senhor retorna, né, para já estamos na reta final. Na reta final. Agora é uma viagem longa, né, pastor? Mas é muito bom ter o senhor aqui conosco. E para encerrar, pastor, eu quero lhe fazer uma pergunta. E o senhor, conforme o Deus colocar no seu coração, como tem sido assim a emoção, o que o senhor tem sentido pelo fato de poder estar aqui, viver esse momento da história da igreja, né? Nós somos a geração do centenário, né? Nós não vamos mais chegar no próximo 100 anos, né? Não creio. Não, provavelmente, né? Mas nós estamos tendo o privilégio, né, pastor, de viver esse momento. Sim. E a igreja crescendo, trabalho avançando, né? Batizamos agora nesse domingo mais de 200 membros. Esse já é o sexto batismo, quinto domingo, quinto batismo este ano, né? Todos eles com acima de 200 pessoas. Então, chegar ao centenário, né? Mas viva, igreja triunfante, Deus abençoando e principalmente mantendo a chama pentecostal que trouxeram os nossos missionários, né? Então, pastor, sim, considerações aí tem sido um tempo. Eu queria viajar. Sempre viajamos junto com a minha esposa. Esta vez, por causa da saúde dela, não podíamos. Mas eu queria viajar, queria estar aqui. Deus me permitiu, na primeira semana, estar na inauguração de um templo lá em Vila Maria, um lindo templo. Depois, o outro domingo, Deus me deu a oportunidade, o pastor João, de poder também estar em uma inauguração de um templo lá em Muitos Capões, perto do Vacaria. É uma igreja que pertence ao trabalho de Porto Alegre. E ver como a obra de Deus vai avançando, porque Santa Maria, por exemplo, não é um lugar grande, de muitos milhares de pessoas, mas tem uma igreja que avança, que cresce. Vila Maria, você falou. Vila Maria, depois em Muitos Capões, é um lugar bem pequeno, mas tem um lindo templo, estava cheio, lotado, a obra continua naquele lugar, e tá aqui, e aqui em Porto Alegre eu vejo os cultos, eu tenho visitado distritos, e eu vejo como a obra de Deus cresce, irmão. Sabe que o ano passado, em toda a Suécia, se contou 1.240 que foi batizados. Em toda a Suécia em um ano. Em todas as igrejas. E aqui, e falta todavía um batismo antes de fim de ano. Vai ser mais de 1.200. Sim, temos mais um só batismo. na igreja de Porto Alegre. Só na Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Sem contar as Assembleias de Deus no resto do estado de Rio Grande do Sul. Por isso a minha emoção, a minha alegria, a minha gratidão a Deus e aos pastores que trabalham, porque se não tivermos pastores que trabalham, que são esforçados, que muitas vezes são sacrificados para levar o Evangelho, que o Evangelho avance. Por isso eu louvo a Deus por todos esses pastores que estão trabalhando nesse estado e levando a igreja em vitória. Para mim uma alegria, uma emoção. E já volto para a Suécia porque eu tenho saudades da esposa, da família e também da igreja. Uma igreja pequena, latina, mas é uma igreja que ama a Deus e eu amo eles, assim que tenho saudades deles também. Mas já pensando no centenário, Deus, eu quero estar aqui. Se Deus quiser. Então, pastor, nós queremos agradecer ao senhor
por esse tempo, esse bate-papo aqui, contar um pouquinho da sua história. É claro que é muito pouco, né, o tempo para contar tudo que sua experiência, seus anos de fé. Só de casado são 54 anos, mais de pastorado, né, mais ou menos isso também. 50 e poucos anos no pastorado, como missionário, fazendo a obra de Deus e tendo esse legado, né, dos nossos fundadores, do seu avô, do seu pai e dos missionários que vieram e plantaram essa semente e ela continua germinando, né? Deus continua dando crescimento. Então, é maravilhoso. Aqui nós temos o prazer de estar na direção do nosso IBE, esse instituto que foi criado também pelo sueco, nosso missionário Nils Tarange, que também fundou o IBE com o objetivo de preparar obreiros, porque o senhor tem experiência no campo missionário, o senhor entende também a grande necessidade que nós temos de preparar obreiros, para que a obra possa avançar. É assim. Se não tiver obreiros preparados, não tem como crescer, como expandir, como abrir novos pontos de trabalho, novas congregações. E Porto Alegre está aí, nós formamos já milhares e milhares de irmãos que passaram pelo IBE. Né? Antigamente, quando foi fundado um sistema de seminário, em que os jovenzinhos moravam aqui, e agora extensão nas igrejas, mas também já pela internet, o aluno pode estudar em casa. Então, nós estamos aqui fazendo a obra do Senhor, aquilo que nos cabe fazer, né? Dar continuidade a este legado dos nossos fundadores, tanto do pastor Gustavo como do pastor Nils Tarange, e desses pioneiros que pagaram um preço, né? A gente vê o trabalho crescendo, a igreja grande hoje com templos, belos templos, mas não foi fácil no começo. Não foi fácil. Pagaram um preço muito caro, andavam quilômetros a pé, a cavalo, né? Seu avô, seu pai. Meu pai andava muito a cavalo, evangelizando o interior. Este final de semana terá uma inauguração de uma praça lá em Porto Xavier. Porto Lucena. Porto Lucena, onde o seu pai esteve lá abrindo um trabalho e terá uma praça lá, né, em nome dos missionários. A Praça Nils Tarange. Então, que, se me permite só também dizer que eu louvo a Deus por a vida do missionário Nils Tarange, por o trabalho que ele fez aqui no Rio Grande do Sul. Os avós, o pai fez uma parte do trabalho, depois vem o Nils Tarange, um missionário que fez um trabalho maravilhoso. Deu continuidade, né? Fez um trabalho maravilhoso. Deixou um legado muito grande também. Muito grande. Principalmente na obra social. O pastor Nils Tarange fez um trabalho. Como ele veio para o Rio Grande do Sul, ainda quando o seu avô estava pastoreando Porto Alegre, ele veio para Bagé, Ele foi a Bagé. Para fundar o trabalho, veio auxiliar, ajudar o seu avô aqui no Rio Grande do Sul, né? Eu imagino que ele tinha muita necessidade de obreiros para trabalhar no interior do estado, né? E depois, claro, com a ida do retorno para a Suécia do pastor Gustavo, ele veio a Porto Alegre. Ele vem a Porto Alegre. E deu continuidade ao trabalho. Então, pastor, muito obrigado. Que Deus abençoe, é uma alegria. E eu vou deixar uma saudação final do senhor para os nossos irmãos, os nossos alunos. E o nosso podcast, ele é ouvido e assistido pelos nossos professores do IBE, nossos alunos e irmãos, amigos, né, que são assinantes do nosso canal, e nós queremos aproveitar a oportunidade, antes de lhe passar, convidar os nossos irmãos, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, convide, compartilhe com os irmãos, porque nós vamos periodicamente trazendo aqui. Hoje nós tivemos aqui o nosso pastor Nils tratando da história, contando a sua vida, mas também nós tratamos aqui alguns assuntos teológicos, viu, pastor? Às vezes temos aqui uns embates teológicos, um bate-papo, falamos já sobre o movimento pentecostal, o pastor João falou sobre a história, e cada vez a gente vai procurar aqui trazer um tema para abordar. Pastor, com as suas palavras. Minha gratidão, pastor Jorge, por a possibilidade de estar hoje aqui, minha alegria. E para finalizar, meu desejo que Deus continue abençoando a vida de cada irmão, de cada irmã, de cada igreja,
que Deus continue abençoando o trabalho aqui no IBE, com os obreiros, muitos obreiros que estão recebendo a palavra de Deus, ensinança, porque isso é a ordem que foi dada por Jesus, e de fazer discípulos, batizando eles no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando eles as coisas que eu tenha mandado. É isso que o IBE está fazendo e por isso minhas palavras de gratidão, pastor Jorge, e as minhas bênçãos de Deus para todos. Muito obrigado por estar hoje aqui. Queremos mandar um abraço, pastor, a todos os irmãos da nossa querida igreja lá na Suécia, os nossos irmãos da sua igreja, Amém. Sua família, irmã Marita, seus filhos. Nosso abraço aos nossos irmãos lá, que com certeza vão assistir. Seguro. No sábado, porque sexta-feira aqui é 8 horas, mas lá é... Lá é 1 da manhã. 1 da manhã, mas vai ficar postado lá no nosso canal, eles vão poder assistir. E o nosso abraço a todos os nossos irmãos, ao nosso pastor presidente, pastor João Oliveira, ao pastor presidente do IBE, pastor Claudemir Garcia, e a todos os nossos irmãos, professores. Deus abençoe. Muito obrigado, meus irmãos. Até uma próxima. Obrigado também para o técnico que está lá com nós. Deus abençoe o trabalho dele. Obrigado, Jeremias, pelo seu trabalho. Deus abençoe.